Você já parou para pensar que às vezes o sucesso de uma pessoa pode depender de uma única escolha? Um detalhe tão pequeno que, se tivesse sido diferente, talvez apagasse completamente o brilho de alguém que hoje admiramos. É exatamente isso que aconteceu com Choi Yi-ryun, a atriz que conquistou o coração do público nos dramas coreanos. Antes de se tornar conhecida, antes de os holofotes se acenderem para ela, Yi-ryun esteve muito perto de seguir um caminho totalmente diferente. Um caminho que poderia ter mudado tudo e até mesmo impedido que o mundo conhecesse o seu talento. Imagine por um instante. E se ela tivesse desistido? E se tivesse escolhido a opção mais segura, deixando os sonhos de lado? Hoje, talvez, não existisse nenhuma cena dela para emocionar os fãs, nenhum sorriso estampado nas telinhas, nenhuma personagem marcante que ficasse gravada na memória de quem assiste. É aí que a história dela se torna tão poderosa, porque mostra que o destino pode se transformar em questão de segundos e que uma decisão, por menor que pareça, pode mudar para sempre o rumo da vida de alguém. Neste vídeo você vai conhecer os segredos pouco revelados sobre o passado de Ir, as dificuldades que enfrentou, ainda muito jovem, os momentos em que quase desistiu e, principalmente, a escolha que fez toda a diferença. Vamos juntos percorrer esse caminho cheio de dúvidas, obstáculos e surpresas, até chegar ao momento em que ela finalmente decidiu acreditar em si mesma. E acredite, a revelação final vai te deixar sem palavras. Então, se você gosta de histórias inspiradoras, cheias de emoção e reviravoltas, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum detalhe das próximas histórias incríveis que vamos trazer sobre os bastidores dos K-dramas e sobre os artistas que você mais admira. Agora, prepare-se, porque a jornada de Choi Yi-ryun antes da fama vai te surpreender de verdade. Antes de aparecer nas telinhas, iluminada pelos holofotes e cercada de fãs, Choi Yi-ryun era apenas uma garota comum, vivendo uma vida que ninguém imaginava se transformar em algo grandioso. Ela cresceu em um ambiente simples, longe do brilho do entretenimento, carregando sonhos que ainda nem tinham forma. É curioso pensar que naquele tempo ninguém poderia prever o que viria pela frente. Se você a visse andando pelas ruas ou sentada numa sala de aula, provavelmente jamais diria que ela se tornaria uma das atrizes mais comentadas da Coreia. Yi-ryun tinha um jeito discreto, quase tímido, mas ao mesmo tempo guardava dentro de si uma chama silenciosa. Essa chama só precisaria de um empurrão para se transformar em fogo. Só que, antes disso, ela era apenas mais uma jovem tentando entender quem era e qual seria seu caminho. E aqui está o detalhe mais surpreendente. Seu destino quase foi completamente diferente. Se certas escolhas tivessem sido feitas de outra forma, talvez hoje nem estivéssemos falando sobre ela. Essa juventude, cheia de dúvidas e possibilidades, mostra como a vida pode virar de ponta cabeça de repente. O mais impressionante é pensar que, por trás de cada sorriso que vemos nas telas, existe uma história invisível, feita de pequenos passos e decisões que quase mudaram tudo. E se você quer descobrir quais foram esses momentos decisivos, continue comigo até o final. Aproveita e já se inscreve no canal, porque ainda tem muita revelação surpreendente sobre os bastidores da vida de Choi Yi-ryun e de outros artistas que você ama. No início, os sonhos de Choi Yi-ryun não estavam voltados para os palcos ou para as câmeras. Assim como muitos jovens, ela pensava em seguir um caminho mais seguro, daqueles que parecem garantir estabilidade, mas que dificilmente levam alguém a se destacar. É quase inacreditável imaginar que uma atriz tão talentosa quase viveu uma vida totalmente comum, longe da fama. Mas esse era o cenário. Yi-ryun era uma adolescente tentando se encontrar, sem imaginar que o destino já preparava algo bem maior. O mais curioso é que, mesmo sem perceber, havia sempre algo nela que chamava atenção. Um olhar, uma expressão, um jeito diferente de se comunicar. Era como se a arte já morasse dentro dela, só esperando o momento certo para se revelar. Ainda assim, naquele tempo, os pensamentos dela eram outros. Ela não sonhava em estrelar dramas,
nem em conquistar fãs pelo mundo. Pelo contrário, seu plano era simples: escolher uma profissão tradicional, estudar, trabalhar e seguir o caminho que todos esperavam. Mas a vida tem seus mistérios, e às vezes o que parece distante acaba se aproximando de forma inesperada. E Rihanna ainda não sabia, mas estava prestes a viver experiências que mudariam totalmente sua visão. O sonho, que parecia impossível, começaria a dar sinais de que poderia ser real. E é justamente essa virada que torna a história dela tão fascinante, porque mostra como um futuro comum pode, de repente, se transformar em algo extraordinário. Quer saber qual foi o primeiro passo dessa mudança? Então já se inscreve no canal e continua assistindo, porque a próxima parte da história vai te surpreender. Quando parecia que a vida de Choo Ye-Ryan seguiria tranquila, um obstáculo inesperado surgiu. No colégio, ela enfrentou críticas, inseguranças e aquela dúvida que todo jovem carrega: será que estou no caminho certo? Alguns colegas riam de suas tentativas, outros simplesmente não acreditavam que ela pudesse sonhar tão alto. Em certos momentos, até ela mesma se perguntava se não seria melhor desistir antes de começar. É duro imaginar isso, não é? Uma atriz que hoje encanta multidões quase abandonou tudo porque não se sentia boa o suficiente. Esse período foi como uma batalha silenciosa. Enquanto muitos acreditavam que Ryan deveria escolher uma profissão comum e segura, ela sentia dentro de si uma vontade que não conseguia explicar. Mas como seguir em frente quando o mundo insiste em mostrar apenas as dificuldades? Foi nesse ponto que ela começou a duvidar do próprio talento e a pensar que talvez seus sonhos fossem grandes demais para a realidade que vivia. Esse foi o momento mais delicado, porque mostrava que o destino dela poderia ter tomado outro rumo. Um simples passo para trás teria mudado tudo, sem audições, sem papéis, sem a trajetória que conhecemos hoje. O obstáculo parecia enorme, quase impossível de superar. Mas foi justamente aí que algo começou a mudar. O medo de fracassar deu espaço a uma força nova, como se cada desafio fosse um teste para provar até onde ela estava disposta a ir. E você vai ver como essa virada foi decisiva. Por isso, não sai daqui e já se inscreve no canal, porque no próximo capítulo você vai descobrir a primeira grande escolha que quase definiu para sempre o futuro de Choo Ye-Ryan. Chegou um momento em que Choo Ye-Ryan precisou tomar uma decisão que mudaria completamente os rumos de sua vida. Depois de tantas dúvidas e obstáculos, a jovem se viu diante de um dilema que parecia simples, mas carregava um peso enorme: seguir o caminho tradicional, estável e previsível, ou arriscar em algo incerto, cheio de desafios e praticamente sem garantias. Era como estar em uma encruzilhada, onde cada direção levava a um futuro totalmente diferente. De um lado estava a segurança: estudar, se formar, conseguir um emprego comum e viver de acordo com as expectativas que todos tinham dela. Esse era o caminho que muitos acreditavam ser o certo. Do outro lado, havia um território desconhecido, uma trilha cheia de riscos à atuação. Ninguém podia prometer que ela teria sucesso. Ninguém garantia que suas tentativas dariam certo. Era um salto no escuro. E é aí que a história dela começa a ganhar força. Porque, mesmo com medo, Ryan sentiu que precisava ouvir aquela voz interior que a empurrava para a arte. Era como se algo maior dissesse: se você não tentar agora, vai se arrepender para sempre. Imagine o peso dessa escolha para alguém tão jovem. A coragem de acreditar em si mesma, mesmo sem garantias, foi o que a manteve firme. Esse foi o momento decisivo, a virada que poderia mudar para sempre o seu destino. E ainda que o futuro fosse incerto, Ryan deu o primeiro passo em direção ao desconhecido. E você? O que faria se estivesse no lugar dela? Teria escolhido a segurança ou arriscaria tudo por um sonho? Conta aqui nos comentários. E não esquece, já se inscreve no canal, porque na próxima parte você vai conhecer o primeiro contato real dela com a arte e vai perceber como essa escolha foi só o começo. Foi nesse momento da vida que Choo Ye-Ryan teve seu primeiro contato verdadeiro com a arte. Não aconteceu em um grande palco nem diante de milhares de pessoas, mas em algo muito mais simples:
Um projeto escolar pode parecer pequeno, mas foi ali que algo diferente despertou dentro dela. Enquanto muitos viam apenas uma atividade comum, Yi-hyun sentiu uma conexão imediata com a atuação. Era como se, pela primeira vez, tivesse encontrado um lugar onde podia ser quem quisesse, sem medo de julgamentos. Durante essa experiência, ela percebeu que havia uma liberdade única em interpretar papéis, em dar vida a personagens que não existiam fora da imaginação. E mais do que isso, descobriu que tinha um talento natural para transmitir emoções. Quem estava assistindo, mesmo em algo tão despretensioso, se surpreendia com a intensidade que ela colocava em cada gesto e em cada palavra. Era como se, de repente, o mundo tivesse revelado a ela um segredo. Esse é o seu caminho. Esse pequeno passo foi o gatilho que começou a mudar tudo. E Rihanna ainda não sabia se teria coragem de mergulhar de vez nesse universo. Mas aquela chama, que antes era silenciosa, agora ardia com força. O contato com a arte não apenas a encantou. Ele plantou a semente de um sonho que cresceria mais do que ela poderia imaginar. E o mais curioso é que foi exatamente essa semente que, algum tempo depois, a levou até oportunidades que mudariam completamente sua trajetória. Quer saber como a chance mais inesperada surgiu na vida dela? Então não sai daqui e já se inscreve no canal, porque o próximo capítulo vai revelar a primeira grande oportunidade que abriu as portas para o destino de Choo Yi-hyun. Foi logo depois desse primeiro contato com a atuação que a vida de Choo Yi-hyun surpreendeu de vez. Quando ninguém esperava, surgiu uma oportunidade inesperada. Uma audição que parecia improvável demais para dar certo. Era como se o destino tivesse colocado diante dela uma porta que, até então, parecia trancada. E aqui está o detalhe mais curioso. Yi-hyun nem tinha tanta confiança em si mesma para acreditar que poderia passar. Ainda assim, algo dentro dela dizia que precisava tentar essa chance. Apareceu quase como um teste. Muitos ao redor acreditavam que era apenas uma experiência, que não resultaria em nada concreto. Mas para Yi-hyun, aquilo era muito mais. Era a prova de que o que ela havia sentido no projeto escolar não era apenas uma emoção passageira, era real, a simples possibilidade de ser vista, de mostrar sua essência, já fazia seu coração acelerar. Imagine a cena. Uma jovem insegura, carregando nas costas o peso das dúvidas e das críticas, entrando em uma sala cheia de olhares atentos, sabendo que cada gesto e cada palavra poderiam decidir o rumo de sua vida. O frio na barriga era inevitável, mas ao mesmo tempo, havia uma energia nova. Era como se pela primeira vez ela tivesse coragem de enfrentar o medo e transformá-lo em força. E essa audição, que parecia apenas mais uma entre tantas, acabou sendo um divisor de águas. Não porque trouxe a fama imediata, mas porque mostrou a Yi-hyun que ela era capaz de se colocar diante do mundo e dizer: eu posso. E você vai ver que, apesar dessa coragem, ainda viria um momento mais difícil, o de quase desistir. Então já se inscreve no canal e fica comigo, porque no próximo capítulo você vai conhecer a fase mais delicada da trajetória dela, menos aquela em que tudo esteve prestes a acabar, antes mesmo de começar. Depois da primeira audição, muitos poderiam pensar que tudo teria ficado mais fácil para Yi-hyun, mas a realidade foi bem diferente. Vieram as rejeições, os nãos repetidos, as portas fechadas sem explicação. Para alguém tão jovem, ouvir tantas negativas era como carregar o peso de um mundo dizendo: isso não é para você. E foi nesse período que Yi-hyun viveu um dos momentos mais delicados de sua trajetória. Ela quase desistiu. As noites eram longas, cheias de pensamentos pesados. Será que valia a pena continuar? Será que estava apenas perdendo tempo insistindo em algo impossível? Essas perguntas martelavam na mente dela constantemente. Cada rejeição era como uma ferida que demorava a cicatrizar. Havia dias em que o cansaço emocional parecia maior que a vontade de seguir em frente. Imagine o que teria acontecido se ela tivesse realmente largado tudo nesse momento. Talvez hoje não conheceríamos nenhuma de suas atuações, nenhuma personagem que marcou o público. O mundo teria perdido uma atriz incrível e o destino dela teria tomado outro rumo,
bem distante do que conhecemos. Mas é justamente aí que a história fica mais inspiradora. Mesmo diante da dor da dúvida, Irian encontrou dentro de si uma faísca de esperança. Era como se, mesmo no silêncio das incertezas, houvesse uma voz dizendo: ainda não acabou. Essa voz foi o fio de coragem que a impediu de abandonar os sonhos de vez. E no próximo capítulo você vai descobrir que essa coragem não nasceu sozinha. Alguém próximo entrou em cena e ofereceu o apoio que fez toda a diferença. Então já aproveita e se inscreve no canal, porque a virada emocionante da vida de Chue Ryan ainda está só começando. Quando Chue Ryan estava no limite, prestes a desistir de tudo, foi justamente aí que surgiu uma ajuda inesperada. Não foi um grande empresário, nem um diretor famoso, o apoio veio de perto de alguém que acreditava nela, quando até ela mesma já não acreditava mais. Pode ter sido um amigo, um professor ou até alguém da família. Mas o que importa é que aquelas palavras simples mudaram completamente a forma como Irian enxergava sua própria jornada. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que diga: eu acredito em você. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto ela via apenas fracassos, essa pessoa enxergava potencial. Enquanto Irian pensava em desistir, essa voz insistia que ela tinha algo único, algo que o mundo ainda precisava conhecer. Esse incentivo, que poderia parecer pequeno para qualquer um, funcionou como combustível para reacender a chama que estava se apagando dentro dela. Imagine a cena: Irian, desanimada, guardando seus sonhos numa gaveta, quando de repente alguém estende a mão e a faz lembrar do quanto ela é especial. Esse gesto simples foi suficiente para virar a chave. Foi nesse instante que ela percebeu que não estava sozinha, que havia motivos para continuar tentando, mesmo quando tudo parecia contra. Esse apoio foi mais do que um empurrão, foi a prova de que às vezes a força que precisamos não vem de dentro, mas de fora. E isso mudou tudo. Mas a grande virada ainda estava por acontecer. Foi depois desse momento que Irian tomou coragem para tentar mais uma vez. E essa tentativa foi o ponto de não retorno. Então já se inscreve no canal e fica por aqui, porque no próximo capítulo você vai conhecer a virada do destino que colocou Chue Ryan de vez no caminho da fama. Depois de tantas dúvidas, lágrimas e quase desistências, finalmente chegou o momento em que o destino de Chue Ryan começou a mudar de verdade. Recarregada pelo apoio que recebeu, ela decidiu tentar mais uma vez, mas dessa vez havia algo diferente. A coragem não era apenas mais uma tentativa, era uma aposta no próprio futuro. Irian sabia que poderia falhar de novo, mas mesmo assim, escolheu enfrentar o medo. E foi exatamente nessa escolha que o destino mostrou sua face. Naquela nova oportunidade, algo inesperado aconteceu. Os olhares, que antes não a notavam, começaram a prestar atenção. Produtores e olheiros que antes poderiam ter passado por ela sem dar importância, perceberam algo especial. Era como se, de repente, aquela chama que ela carregava dentro de si começasse a brilhar para o mundo ver. Esse momento foi uma verdadeira virada. Não trouxe fama imediata, não a colocou de um dia para o outro no topo, mas foi o ponto em que as portas começaram a se abrir, ainda que lentamente. Irian percebeu que cada rejeição do passado não tinha sido um fim, mas um treinamento para fortalecê-la. A insistência dela, somada à confiança renovada, a colocou em um caminho do qual não haveria mais retorno. Imagine se ela tivesse desistido antes. Esse instante jamais teria acontecido. Foi como se a vida estivesse esperando apenas aquela atitude para mostrar: esse é o seu lugar. E você vai ver que, depois dessa virada, veio o passo mais importante de todos: o início oficial de sua carreira. Então já aproveita para se inscrever no canal, porque no próximo capítulo eu vou te contar como foi o primeiro grande passo profissional que transformou a jovem sonhadora em atriz de verdade. A grande virada tinha acontecido, mas ainda faltava o passo mais importante: transformar aquela chama de esperança em uma carreira real. Foi nesse ponto que Chue Ryan deu o primeiro passo oficial rumo à fama. Não foi fácil, nem rápido, mas cada esforço a aproximava um pouco mais do sonho que antes parecia distante. Finalmente, ela conseguiu entrar no mundo da atuação de forma profissional,
E isso mudou tudo. Seu primeiro papel pode até não ter sido o maior ou o mais marcante da carreira, mas foi simbólico. Era a prova de que a luta, as lágrimas e as rejeições não tinham sido em vão. E Rihanna estava, enfim, no caminho certo. A sensação de estar no set, de interpretar diante das câmeras, foi indescritível. Era como se todo o peso do passado tivesse valido a pena para chegar ali. E o mais impressionante é que mesmo nesse começo, ela já mostrava algo diferente. Sua entrega, sua naturalidade e sua intensidade chamavam atenção. Produtores e colegas de trabalho percebiam que não se tratava apenas de mais uma atriz tentando a sorte, mas de alguém que realmente tinha nascido para aquilo. O que antes era apenas uma dúvida, agora se transformava em certeza. Esse primeiro passo não trouxe a fama instantânea, mas abriu o caminho. Foi como plantar a primeira semente em um solo fértil, que logo floresceria em grandes personagens e papéis inesquecíveis. E é aqui que a jornada de Ryan se conecta com a história que conhecemos hoje, a de uma atriz que conquistou espaço em meio a tantos desafios. Mas me diz, você acredita que foi o acaso que a levou até ali? Ou foi a coragem dela que realmente mudou o destino? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, já se inscreve no canal, porque ainda temos muitas histórias inspiradoras dos bastidores do K-drama que você não vai querer perder. E assim, chegamos ao fim dessa jornada incrível. A história de Teo Ryan antes da fama mostra que nada vem fácil, que até mesmo os artistas que hoje admiramos já estiveram muito perto de desistir. Ela enfrentou críticas, rejeições e momentos em que tudo parecia dar errado. Quase abandonou os sonhos, quase seguiu um caminho comum, daqueles que ninguém lembraria. Mas foi justamente nos instantes mais difíceis que ela descobriu a força que tinha dentro de si. Cada escolha, cada obstáculo, cada lágrima e cada palavra de incentivo moldaram a atriz que conhecemos hoje. Se ela tivesse cedido às dúvidas, o mundo nunca teria conhecido seu talento. É impressionante pensar que um simples detalhe poderia ter apagado da história todos os personagens marcantes que Ian deu vida. O que parecia impossível se tornou realidade porque ela ousou acreditar, mesmo quando parecia não ter motivos para isso. A trajetória dela é um lembrete poderoso. O destino pode até colocar pedras no caminho, mas são nossas escolhas que determinam até onde vamos chegar. Rihan escolheu continuar, e essa decisão mudou tudo. E agora eu quero saber de você. Já passou por um momento em que pensou em desistir, mas decidiu seguir em frente? Compartilha nos comentários, porque sua história também pode inspirar outras pessoas. E antes de sair, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias emocionantes dos bastidores do K-drama e dos atores que você ama. Essa foi apenas uma das muitas jornadas que ainda vamos revelar juntos.